Então, meus amados, quando aqui na Bíblia, em João 14:30, está falando, eu e o Pai somos um. Jesus estava falando que ele e o Pai era a mesma pessoa? Não. Jesus estava falando que ele e o Pai, eles tinham o mesmo propósito de salvação. O projeto do Pai é o mesmo do Filho, por isso que o Filho veio fazendo parte do projeto do Pai, certo? A natureza do Pai é a mesma do Filho, certo? Natureza divina. Então, eu e o Pai pensamos da mesma maneira, o mesmo pensamento. É tanto que lá em Filipenses fala, vocês devem pensar como Cristo Jesus. O mesmo pensamento como Cristo, porque Cristo tinha o mesmo pensamento do Pai. Você pensando do mesmo pensamento de Cristo, você vai alinhar com o plano de Deus. Entendeu, meu amado? Então, são 4 coisas que eu vejo na Terra que precisam mudar. Não sei se vai ser possível mais, porque depois de tantos anos, o povo na desobediência, porque olha, a obediência aos mandamentos de Deus hoje não se pratica, dizem que foi abolido, e isso por quê? Porque estão seguindo um segmento cristão religioso na terra, que deu as ordens, criou os próprios mandamentos e colocou para o povo seguir. Então o povo não quer os mandamentos de Deus. Você encontra aí milhares de pessoas contra os mandamentos de Deus, dizendo que foi abolida. É assim ou não é? Mas Jesus Cristo veio e guardou os mandamentos. O apóstolo Paulo guardou os mandamentos. Pode olhar lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, as cartas de Paulo, tudo mostrando que só em um lugar ele guardou 84 sábados. O sábado é o 4º mandamento. Vieram com outro dia, o domingo, e colocou no lugar do sábado. E todo o corpo evangélico vai atrás. Tem que examinar a Bíblia e obedecer aos mandamentos de Deus. Porque se só tivesse no Velho Mandamento, no Velho Testamento, cá atrás, quando tinha a Antiga Aliança, encaixava bem dizer que era da Antiga Aliança, mas tem no Novo Testamento também, em Apocalipse, 14:12, Apocalipse 14:12, Apocalipse 12:17. Aliás, guardar os mandamentos de Deus é uma das características, daqueles que têm o testemunho de Jesus. E é por isso que o povo não guarda, porque não tem o testemunho de Jesus. Fala o nome dele, canta o nome dele, louva ele, mas não tem o testemunho dele. Porque o que ele fez não fazem na terra. A comunhão. Então, o que é que está errado? Não obedece aos mandamentos de Deus na terra. É uma coisa. A comunhão não é a comunhão dos apóstolos, que eles tinham com Jesus e com o Pai. Não era. Não é hoje. Não é aquela do passado. A comunhão hoje é outra. O batismo bíblico não é esse o batismo bíblico ensinado por Jesus. E a adoração, que eu acabo de mostrar aí alguns versos mostrando aí, e o próprio Jesus falando que você tem que adorar o Pai em espírito e em verdade. Quando você é espírito e em verdade, ficam pensando que é o quê? Vou ao Pai pelo espírito, esse espírito da terra aí. Não. Jesus é o espírito. Ele é. É por meio dele. Eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Jesus Cristo também, ele é o espírito vivificante. E aqui em 1 Coríntios fala assim, aquele que se une a uma prostituta se torna um corpo com ela. Mas aquele que se une com o Senhor se torna um espírito com ele. Então, quando você se submete ao batismo em nome de Jesus, você se une a ele. E vive em novidade de vida, você se une a ele. E você vira um espírito com ele. Porque a Bíblia também apresenta espírito como pessoa. Eu vou mostrar aqui. Entendeu? Saiu o espírito da pessoa, acabou. Então o espírito, o espírito você une com Jesus. Aqui em 1 Coríntios fala que o Espírito Santo testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. Você está vendo?
Então, meus amados, aqui eu quero que vocês acompanhem comigo, porque o que eu vi aqui na terra que está pegando para doer mesmo são isso aqui, ó. A desobediência aos mandamentos de Deus, certo? A comunhão que estão tendo dentro dos templos não é esta comunhão que Jesus teve com seus apóstolos lá e que ensina aqui pelo apóstolo João que devemos ter hoje. Não é essa comunhão. Porque estão indo por outro, estão se comungando de outra maneira, de outro jeito, diferente. Porque lá fala que é com o Pai e com o seu Filho Jesus. E o batismo também é outro batismo. Não é o batismo em nome daquele que Deus gerou e enviou. Atos 2:38 não é esse batismo. E a adoração. Estão adorando o Pai só não. Estão adorando mais coisas juntos. E estão tirando Jesus como mediador, como meio. 1 Timóteo 2:5 e Hebreus 9:15. Tirou fora. Não. Nós vamos ao Pai. Deixa você aí. Você está sentado ao lado de Deus, fica lá. Nós estamos aqui indo ao Pai. Por meio do Espírito. Esse Espírito que está aí na terra. Então você tem que acordar. Você tem que acordar, meu amado. Porque se você não acordar, quando a morte chegar na sua vida, aí você vai dormir. Mas não é o dormir o sono para ser despertado, não. É o sono eterno da perdição eterna. Porque Jesus vai pegar o povo e vai voltar com o povo. 1000 anos passam e você ficou dormindo. Para ressuscitar no final do milênio. Para quê? Não vai adiantar nada. Então não durma hoje. Desculpa. Abra o seu olho. Investiga hoje se você, de fato, você está seguindo a Jesus pela Bíblia. Porque se você não estiver sendo perseguido, odiado, rejeitado, desprezado, se você não estiver passando por isso aí, desconfie. Porque ele falou que o que aconteceu com ele ia acontecer com seus seguidores. E com você não está acontecendo nada. Está tudo bem, tudo tranquilo? Pois é, abre o olho. Que eu fiz o teste quando estava lá dentro e quando saí. Aí eu vi a diferença grande, muito grande. E quando você vai falar para as pessoas, ao invés delas prestar atenção e examinar para ver se é assim mesmo, vira teu inimigo. Não quero falar mais com aquela pessoa. Falou diferente. Quem colocou isso na sua cabeça? Quem foi que colocou isso? Que pegou a porta, trancou e levou a chave. Quem foi? Você sabe quem foi? Quer dizer, a chave do conhecimento. Fechou essa porta, o conhecimento é esse aqui. Eu vou colocar na sua cachola aqui dentro, ó. É aqui, ó. Você tem que seguir por isso aqui, ó. Pá! Fecha os olhos e os ouvidos para tudo que vier e acabou. Perigo! Levou a chave. Levou consigo a chave. Isso está lá, em Lucas 11:52. Olha lá para você ver. Jesus falou com os fariseus lá. Vocês nem entram e nem deixam aqueles que querem entrar. Vocês se apoderaram da chave do conhecimento. E lá no livro de Osés, no capítulo 4, verso 6, fala: o meu povo vai perecer por falta de conhecimento. Porque rejeita a lei do seu Deus, os ensinos puros do seu Deus, para ficar envolvido com ensinos prostituídos de Babilônia. Tá, meu amado? Eu quero que você acompanhe comigo, porque aqui na Bíblia, em 1 João, o capítulo 4 aqui, ó, tá falando o seguinte, ó: você deve fazer isso que eu tenho feito também, para me manter de pé na presença de Deus. Olha aqui, ó. Amados, não creiam em qualquer espírito. 4:1. 1 João 4:1. Mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Olhe bem isso aqui, amados. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus
desse modo. 2 pontos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, olha aqui, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa que Jesus Cristo não veio em carne, não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo. Aí eu pergunto para você. Você sabe quem é o anticristo? Olha aqui, ó, capítulo 2, verso 18 e 19. Olha o que diz. Filhinhos, esta é a última hora. Assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. E o fato de ter saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Você está entendendo? Quando você descobre que uma coisa está errada dentro de uma religião, dentro de uma igreja, você sai com a Bíblia para ficar com a Bíblia, olha lá, ó. É anticristo. Anticristo é aquele que saiu da verdade de Jesus. Do que ele ensinou, dos ensinos dele, foi para outros ensinos prostituídos. Tá, meu amado? Por isso está dizendo aqui, ó. Aí eu pergunto para você, hoje quando você afirma que Jesus é o Pai eterno, que Jesus, cadê a filiação? Cadê a paternidade? Não tem pai e não tem filho. E aqui está dizendo que quem faz isso é o anticristo. Né? Tá vendo aí? Então, o problema é que as pessoas querem ficar com essas partes da Bíblia, mas não dentro das coisas erradas. Uma pessoa que segue os ensinos de Jesus e ensina, ele não é anticristo, não. Anticristo é quem está contra Jesus. Anticristo contra Cristo nos ensinos, no batismo, na doutrina. Isso que é anticristo. Pode ser grandes pessoas ou pequenas pessoas. Dependendo do que você aceitou para seguir e do que você aceitou para edificar a sua vida. Você pode estar nos ensinos corrompidos da terra, se tornando um anticristo porque está contra Jesus. E se tiver tempo aqui, eu vou mostrar como que as pessoas estão contra Cristo, falando em nome dele, expulsando o demônio em nome dele, cantando e louvando em nome dele. Mas contra ele. Tá, meu amado? A verdade da Bíblia é essa. Então aqui, está mostrando aqui, ó, 1 João capítulo 4. Mas todos o espírito que não confessa Jesus, porque quando você fala que Jesus é Deus, o Pai eterno, cadê a encarnação dele? Aí você não vai falar que ele veio e ganhou um corpo, se encarnou numa criança e viveu na terra aqui com os homens. Você não vai dizer isso, porque Deus não fez isso, Deus eterno não. Ele gerou um filho para esse propósito. E quando você diz que o filho é ele, você está tirando a paternidade e a filiação. E aí está dizendo que quem faz isso aqui é os anticristos. Está dizendo aqui a Bíblia, não sou eu. Então, capítulo 4 de 1 João, verso 6. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Pois é. Que Deus nos abençoe. Vamos para o próximo vídeo, em nome de Jesus.